Pessoal, boa tarde. A nossa aula de hoje é sobre probabilidade estatística. A probabilidade é um ramo da matemática, uma parte que estuda a chance de acontecer determinado fenômeno, que a gente chama de fenômeno ah, incerto, de acontecer uma determinada experiência. A gente já viu isso ano passado. Por exemplo, se eu escrevo assim: qual que é a probabilidade de se sortear um número múltiplo de 3 entre todos os inteiros que vão de 1 até 20? O que é a probabilidade? É o número de eventos favoráveis em relação a todos os eventos possíveis. Esse número de eventos possíveis, esse conjunto de todas as possibilidades, a gente chama de espaço amostral. Foi o que eu chamei de S. Então, se eu vou sortear todos os inteiros de 1 a 20, eu tenho 20 opções. Então, meu espaço amostral é constituído por 20 elementos. E esse numerador? Qual que é o número de eventos possíveis? O que eu quero? Que saia um múltiplo de 3? Qual desses números que estão na tabuada do 3? 3 vezes 1, 3 vezes 2, que dá 6. 3 vezes 3. Opa! O que está acontecendo? Deixa eu ver. 3 vezes 2, que dá 6. Não está dando certo, não. Deixa eu sublinhar. 3 vezes 1 que dá 3, 3 vezes 1 que dá 6, 3 vezes 3 que dá 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15 e 18. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de números múltiplos de 3 entre 1 a 20. Então essa probabilidade é 5 em relação a todos os 20 possíveis. A gente passa para a forma amostral, divide por 5, divide por 5. Opa, não sei por que estava fazendo esses traços aqui. Se eu dividir por 5 em cima e dividir por 5 embaixo, isso é 1 quarto. Ou se quiser em fração também, esse daqui é fácil. 25%, não necessariamente. Você passa em fração, mas na forma de porcentagem, mas na forma de fração irredutível, você é obrigado a fazer. Então, isso que é probabilidade. Estuda a chance de acontecer determinado fenômeno. Exemplo 2. Considere a urna. O que é urna? Uma caixa que você tira as coisas sem saber o que tem dentro. A urna a seguir, ó. E dentro dessa urna, eu vou colocar algumas bolas. Deixa eu ver. Eu vou colocar algumas bolas verdes. 1, 2, 3, 4, 5 bolas verdes. Vou colocar umas vermelhas. 6, 3 vermelhas. E 2 bolas azuis. Pronto. Então, algumas bolas aqui nessa ordem. Pergunto para vocês. Qual que é a probabilidade de sair, de você tirar aleatoriamente, sem saber o que você vai tirar, está com olhos vendados? Qual que é a probabilidade de você sortear uma bola, por exemplo, vermelha? De sortear uma bola vermelha. A probabilidade é uma fração. Tem quantas bolas vermelhas possíveis? 3. E o total de bolas são 10. Então, a probabilidade de sortear uma bola vermelha é 3 décimos. Já está irredutível. E a probabilidade de sortear uma bola azul? Tem quantas bolas azuis? 2. Total de 10. 2 décimos está irredutível. Simplifica de por 2 em cima por 2 embaixo. Isto dá 1/5. Próxima. Qual é a probabilidade de sortear uma bola verde? Tem quantas bolas verdes? 5, um total de 10. 5 é metade de 10. Simplifica, é meio. E todos esses dão para escrever em porcentagem fácil. Colocar aqui entre parênteses, ver se você lembra como transforma. Esse dá 30%, esse dá 20%, esse de baixo que é metade é 50%. Dando a fração irredutível, tranquilo. Isso que é a probabilidade, é a chance. Então, se você ganhasse um prêmio para tirar uma bola, que bola que você ia escolher? Eu escolhi, por exemplo, a bola verde, que tem mais chance de acontecer.
Pode ser que saia azul? Claro que pode. Pode ser que saia vermelha? Claro que pode. Não é certo, mas é chance de acontecer. Tá? Um terceiro exemplo. Lançando duas moedas consecutivas, uma depois da outra, vírgula, lançando duas moedas consecutivas, vírgula, qual a probabilidade de se obterem duas caras? E quando a gente lança moeda, pode sair o quê? Ou cara ou coroa. Então a primeira moeda pode sair cara e na primeira moeda pode sair coroa. Mas você pode obter na segunda moeda cara e coroa. Na segunda moeda cara ou coroa. Então existem quantos lançamentos possíveis? 4. Cara na primeira e cara na segunda. Cara na primeira e coroa na segunda. Coroa na primeira e cara na segunda. Coroa na primeira e coroa na segunda. Isso que eu desenhei, esse esqueminha, a gente chama de árvore de possibilidades. São todas as possibilidades possíveis. E o que a gente quer é que sejam as duas sejam caras. Então, quantos lançamentos desse tem? Um total de 4. Um quarto. Dúvidas, pessoal? Não? É simples. A gente já tinha visto isso ano passado, mas o livro de vocês vai ter revisão no livro, vai ter revisão no Trilhas, tá? E agora eu tinha falado probabilidade, deixa eu mudar aqui 2, a gente vai falar de estatística. Estatística é uma parte muito importante da matemática, muito importante. É uma ciência que estuda todas as teorias das probabilidades para explicar a frequência da ocorrência de eventos, o quanto que alguns eventos estão ocorrendo. Isso pode ser tanto em coisas que a gente está observando ou prevendo fenômenos futuros. Então, vou escrever de uma maneira mais simples. O que é estatística? É uma ciência que é utilizada para analisar dados. É uma ciência que usa a matemática. É uma ciência que usa a matemática para analisar dados. Se você gosta um pouquinho de história, eu vou falar para ti da história de uma grande mulher, Florence Nightingale. Florence Nightingale é considerada a mãe da enfermagem. Ela foi chamada também de Dama da Lâmpada, porque ela foi durante uma guerra, a Guerra da Crimeia, ela foi ia iluminando os doentes e cuidando deles voluntariamente. E ela foi a primeira a utilizar a estatística numa medição médica, no caso na enfermagem, e a partir das estatísticas de quantos mais pacientes davam certo com algum tratamento, com algum tipo de reação, que ela fazia os outros. Ela usava a matemática a favor dela, tornando a enfermagem uma ciência e não só paliativos, ir lá e trocar alguns curativos, fazer alguns remédios. E na aula de hoje a gente vai estudar algumas coisinhas de estatística que são muito utilizadas no dia a dia. Primeiro conceito de estatística é quando a gente fala de rol. O que é rol? É uma distribuição de dados. Então, por exemplo, é uma série de palavras, de frases, de ideias, de números. Então, rol, 2 pontos, uma enumeração. Então, vou perguntar para vocês quais as notas que vocês tiraram ano passado em português. Então, vai ter o rol de notas. Então, vocês vão falar para mim, eu tirei 8, depois eu tirei 7, depois eu tirei 9, depois eu tirei 6. Isso é um rol. Depois eu vou perguntar, qual a idade das pessoas que moram nas casas de vocês? Um tem 14, o outro tem 20, o outro tem 38, 44 e 61. São rol de idades. Você vai enumerar. Segundo segundo a ferramenta estatística que a gente vai ver hoje, a gente chama de amplitude.
que é amplitude na estatística? É a diferença entre o máximo e o mínimo. No jornal fala muito de amplitude térmica, né? Por exemplo, você vai pegar um dia que variou muito aqui em São Paulo, que na hora do almoço estava 28 graus e à noite caiu para 18. Então a amplitude é a diferença do máximo para o mínimo, 10 graus. Então aqui eu coloquei duas notas, né? Dois rows, duas sequências, de nota e de idade. Então qual que é a amplitude da série de notas? Amplitude da primeira série. Qual que é a maior nota? 9. Qual que é a menor nota? 6. Então, essa amplitude é 3. Agora, amplitude da segunda série, que é a série das idades. A maior idade, 61. A menor, 14. Faz 61 menos 14. 47. Então, essa amplitude é de 47 anos. Tudo tem pontos, tudo tem unidades. Então aqui a gente está falando de anos. Em cima a gente está falando de pontos, porque a gente está falando de notas. Ok? Tá bom. Isso é amplitude. Deixa eu copiar esses valores para colar lá atrás, senão já vou esquecer quando eu virar a página. Opa, cor não. Para copiar. Outra medida estatística que a gente faz muito, que a gente faz o tempo inteiro, média. Vou deixar aqui no meio. Que a gente está o tempo inteiro fazendo. Média aritmética, que por enquanto eu vou chamar de média. É o número que está no meio. Como que a gente calcula a média? A gente soma todos os valores, todos os elementos, e nós dividimos pela quantidade, pelo número de elementos que tem na amostra. Dividido pelo número de elementos. Eu costumo, em muitos livros de matemática, a média é representada assim, por um x barrado, assim, um x com uma barrinha em cima. Por exemplo, vamos achar a média das notas? X barrinha é símbolo de média, tá? Então, você vai somar 8 mais 7, 15, mais 9, 24, 24 mais 6, 30. E vai dividir por quantas notas tem? Quantas notas que aparecem? 4. 30 dividido por 4, então esta média é 7,5. Então, se eu fosse escrever uma nota para representar todas as notas ao longo do ano, aí seria 7,5. E a média das idades. Qual que é a idade média aí dessa casa, dessa entrevista? Soma 14, com 20, com 38, com 44 e com 61. E você vai dividir tudo isso por 5. Então, me ajuda aqui na soma. 14 mais 20 dá 34. 34 mais 38, 8, 9, 10, 11, 12, dá 72. 72 mais 44, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 116. 116 soma 61, 7, 7, 1. Então dá 177 sobre 5. Toda divisão é uma fração. Vem aqui no canto. 177 do por 5. 5 vezes 3 dá 15. Para 17 resta 2. 5 vezes 5, 25. Restou 2, vírgula. 5 vezes 4, 20. Restou 0. 35,4 anos. Então, aqui a média de notas foi 7,5 pontos. A média de idades foi 35,4 anos. Que é uma idade que tem que ficar o quê? No meio da idade que vocês têm. Da idade das pessoas nessa casa. Não pode ser nem mais do que o maior, nem menos que o menor. Tem que ficar bem no meio. Até aqui você já sabia. Outros dois dados estatísticos que a gente usa muito. Mediana. Mediana a gente representa a sigla, a abreviatura MD. Então é o termo central na ordem crescente.
Então, para achar a mediana, a gente vai primeiro organizar sequências em ordem crescente. Então, vou achar primeiro, por exemplo, a mediana das idades, que eu acho mais fácil, que tem 5 idades. Então, em ordem crescente, acho que já, 14, 20, menor que 38, menor que 44, menor que 61. Tá em ordem crescente? Tá. Qual que está no meio? Você vai cortar o primeiro com o último, você vai cortar o segundo com o penúltimo. O que está no meio é 38. Então, a mediana das idades é 38. E agora eu preciso achar a mediana das notas. Primeiro passo, botar em ordem crescente. A menor nota é 6, depois 7, depois 8, depois 9. Você vai cortar o primeiro com o último. Vixe, sobraram 2 no meio, porque essa sequência é um número par de termos. Aí, quando a sequência tem um número par de termos, para você achar a mediana, você tira a média dos dois. Você soma os dois centrais e divide por 2. 7 mais 8 dá 15, dividido por 2, essa mediana é 7,5. Tá? Quinto, moda. Moda, M-O, é o que mais se repete. Tipo, quando se fala tá na moda, é que muitas pessoas estão usando. Termo que mais se repete. Por exemplo, você vai ver no rol de notas e no rol de idades, tem alguma nota que foi tirada mais de uma vez, ou alguma idade que está se repetindo? Não tem. Então, nossos dois casos, nesses dois exemplos, vírgula, as sequências, os dados, melhor, os dados não apresentam moda. Sabe como que a gente chama esses casos? Essas séries. É uma série amodal, porque ela não apresenta moda, tanto a nota quanto a idade. Vamos pegar caso onde a moda exista? Se eu tiver, por exemplo, o seguinte rol: 2, 3, 4, 4, 5 e 6. Qual que é a moda aqui? Quem está se repetindo? 4. A moda é 4. Só tem uma moda, unimodal. Se eu escrever agora 2, 3, 3, 4, 4 e 5, quem está se repetindo? O 3 e o 4. Quem está se repetindo? Mais os dois, porque os dois estão se repetindo duas vezes. Então, as modas são 3 e 4. Tem mais de uma moda, é bimodal. Pode ter duas, pode ter três, pode ter 10 modas. Vai estar chamando de bimodal. 2, 3, 3, 4, 4, 4 e 5. Quem é a moda aqui? 4. De novo, porque o 4 está se repetindo mais vezes. Então, a moda é 4 e voltou a ser uma série unimodal, porque só tem uma moda, etc. Ok? Então tá bom. Por último, pessoal, média, moda, mediana, amplitude, rol. Ainda falando de estatística, um complemento de estatística, quando falar aí de pesquisas estatísticas. Primeiro, existe uma diferença entre a gente falar população e amostra. O que é população? É o conjunto total da população que você está analisando. Eu quero falar uma pesquisa sobre os alunos do sétimo ano. Então, a população dos alunos do sétimo ano. Uma pesquisa sobre quem vai ganhar a eleição para prefeito de São Paulo. Então, a população são todos os habitantes da cidade de São Paulo. População é o conjunto com todos, conjunto com todos os indivíduos. E o que é uma amostra? É quando a sua pesquisa é tão grande, mas tão grande, que não dá para fazer uma pesquisa rápida com toda a população. Então você tira uma parte
da população. Então, não dá para eu entrevistar a cidade inteira. Então, eu vou fazer uma entrevista com uma amostra dessa população. É uma parte. E é muito importante que essa amostra ela seja representativa. O que é uma amostra representativa? Eu não vou pegar todas as pessoas que tenham, por exemplo, a mesma idade. Então, eu vou colocar aqui idades diferentes, pessoas de sexo diferente, de escolaridade diferente. Que mais? Pessoas que habitem regiões de São Paulo, habitem regiões diferentes, de tudo diferente. Então, não vou colocar todas as pessoas que estão saindo, sei lá, que estão trabalhando lá num banco da Avenida Paulista, porque eles vão ter. Pode ser que tenha mais ou menos a mesma formação, a mesma opinião, mas seja diferente da pessoa que esteja saindo no mercado aqui da Vila Prudente, seja diferente da pessoa que mora um pouquinho mais na zona rural. Então, para que uma amostra seja boa, ela precisa ser representativa. O que você quiser, quanto mais representações da sua população tiver, melhor vai ser, né? E existem dois tipos de pesquisa na matemática, quando a gente faz. Existem pesquisas censitárias e existem pesquisas amostrais. Então, deixa eu escrever aqui. Censitária é quando o próprio nome diz, é quando tem um censo. E a pesquisa censitária é quando a gente precisa de uma amostra. Então, não tem como entrevistar todas as pessoas. Então, entrevistar uma parte da população. Quanto mais pessoas e quanto mais heterogênea, quanto mais diferente, quanto mais rica for essa amostra, mais perto estou chegando da população. Melhor é. E uma pesquisa censitária e a outra... Falei errado, perdão. Amostral. Como o próprio nome diz, deixa eu até mudar aqui. A amostral é a que precisa da amostra. Né? Nome diz, falei bem errado. Amostral precisa da amostra. Exemplo, votação para prefeito, votação para presidente. Tem como votação ou eleição. Coloca aqui eleição, já entende, candidatos. Eleição para prefeito, para presidente, pior ainda, não tem como entrevistar todo mundo. Agora, censitária não, você consegue fazer com toda a população. Consegue fazer com toda a população. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa se os alunos do 7º ano vão voltar para a escola sim ou não. Ué, eu não tenho condição de pesquisar aluno por aluno? Então, exemplo, pesquisa com 7º anos. Se eu tenho condição de pesquisar, perguntar no Classroom, ou ligar para os alunos a resposta de todo mundo, isso é censitário. Se eu quero fazer uma amostra só com uma parte da população, eu vou chamar isso de amostral. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Quaisquer dúvida, me procurem no particular. Essa tarefa é simples. Tarefa de vocês vai estar nas páginas. Eu vou escrever no Classroom. Vai estar na página 243, que é de probabilidade. 248, que é média, moda, mediana, amplitude. Página 253. E o trilhas. Perdão. E o trilhas, que são atividades. Deixa eu ver aqui. 9 e 10. Trilhas, atividade 9 e 10. Semana que vem, próxima terça, 14 horas, tem lives. Podem tirar dúvida de vocês. Vamos continuar falando de regra de 3. Tá bom? É só isso. Um abraço. Tchau, tchau.